Você está sendo atacado por dentro e nem percebe. Neste exato momento, 3 coisas que você comeu hoje ou ontem estão inflamando silenciosamente uma glândula do tamanho de uma noz que fica logo abaixo da sua bexiga. Essa glândula está crescendo, está pressionando, está bloqueando o caminho da urina. E você sente. Sente quando se levanta de madrugada pela 3ª vez. Sente quando o jato é fraco, fino, quase sem força. Sente quando precisa forçar só para conseguir esvaziar. Mas o que você não sabe é que o responsável por isso tudo não é só a idade, é o que está no seu prato. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com clareza, porque se você é homem e tem mais de 50 anos, existe uma chance muito alta de que a sua próstata esteja reagindo não ao tempo, mas ao veneno disfarçado de comida que você consome há décadas sem desconfiar de nada. E quando eu digo veneno, não estou sendo dramática, estou sendo literal. Existem 3 alimentos específicos, apenas 3, que você provavelmente come todo dia e que estão destruindo a sua próstata por dentro, célula por célula, sem fazer barulho, sem te avisar. Eles não doem quando entram, não gritam, mas eles agem. Aumentam a inflamação, irritam a bexiga, aceleram o crescimento da próstata. E o pior, você acha que eles são normais, acha que são seguros, acha que fazem parte da vida, mas não fazem. E eu vou te provar isso nos próximos minutos. Você vai descobrir exatamente quais são esses 3 inimigos, como eles agem dentro do seu corpo, por eles te fazem levantar de noite, porque o seu jato ficou fraco e por você às vezes sente aquele desconforto que não consegue explicar direito pro médico. Mais importante ainda, você vai aprender o que fazer a partir de agora. Como cortar esses alimentos da sua rotina sem sofrer. Como substituir. Como reverter parte do estrago que já foi feito? Porque eu já vi homens na minha clínica que estavam exaustos, envergonhados, perdendo o controle da própria urina, achando que era o fim da linha, e bastou eles ajustarem esses 3 pontos na alimentação para voltarem a dormir a noite inteira, para recuperarem a força do jato, para deixarem de viver com medo de não achar um banheiro a tempo. Isso não é milagre, é bioquímica, é fisiologia. É ciência pura aplicada na vida real. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você se sente no dia a dia. E eu não vou te enrolar. Vamos direto ao ponto, sem rodeios, sem enrolação. Mas antes de eu te falar os nomes desses 3 inimigos, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a sua próstata. Porque se você não entender como ela funciona, você não vai conseguir entender por que a comida tem tanto poder sobre ela. A próstata é uma glândula pequena que fica bem embaixo da bexiga, abraçando o canal por onde sai a urina. Ela produz parte do líquido seminal e com o tempo ela tende a crescer. Isso é normal até certo ponto, mas o problema começa quando esse crescimento vira inflamação crônica, quando a glândula começa a apertar o canal, quando o fluxo de urina fica comprometido. E aí vem o que quase ninguém te explica. Esse processo não é só hormonal, não é só genético, não é só porque você ficou mais velho. Esse processo é metabólico, ou seja, ele depende diretamente do que você come, de como seu corpo processa açúcar, gordura, insulina. Depende do nível de inflamação que você carrega no sangue todos os dias. E essa inflamação, ela vem da sua dieta, vem do que você bebe, vem do que você mastiga sem pensar. Estudos médicos já mostraram uma relação clara entre síndrome metabólica e aumento da próstata. Síndrome metabólica é aquele conjunto de problemas que inclui barriga grande, pressão alta, açúcar no sangue elevado, gordura no fígado. E sabe o que alimenta tudo isso? Os mesmos 3 alimentos que vou te revelar agora. Então, presta atenção, porque o que vem a seguir pode parecer simples demais para ser verdade, mas é exatamente por ser simples que funciona, e é exatamente por ser ignorado que tanta gente sofre. Vamos ao primeiro inimigo, e esse aqui é o mais traiçoeiro de todos, porque ele se esconde em quase tudo que você consome. Açúcar, não qualquer açúcar. Estou falando de açúcar refinado, adicionado, escondido. Estou falando de refrigerante, suco de caixinha, aquele suco natural que você acha saudável, mas que na verdade é frutosa e concentrada.
Sobremesas industrializadas, biscoitos doces, pão branco, aquele cafezinho com 3 colheres de açúcar. Tudo isso você pode estar pensando, mas o que açúcar tem a ver com próstata? Tudo, porque o açúcar, especialmente a frutose, que vem em grandes quantidades em alimentos processados, é metabolizado principalmente no fígado. E quando você consome frutose demais, o fígado começa a transformar isso em gordura. Essa gordura vai para o sangue, vai para o abdômen, gera resistência à insulina, dispara inflamação sistêmica e essa inflamação viaja. Ela não fica só na barriga, ela chega na próstata e quando chega ela ativa células inflamatórias, aumenta o volume da glândula, piora os sintomas urinários. Estudos em animais já mostraram infiltração inflamatória na próstata causada por dietas ricas em frutose. Em humanos, a conexão é indireta, mas está lá. Homens com dietas ricas em açúcar têm mais síndrome metabólica e homens com síndrome metabólica têm próstatas maiores, mais inflamadas, mais sintomáticas. Então, toda vez que você toma um refrigerante gelado, você não está só matando a sede. Você está alimentando um processo invisível que vai te fazer levantar de madrugada daqui a alguns meses. Toda vez que você come aquele doce depois do almoço, você está jogando gasolina numa fogueira que queima baixinho, mas queima o tempo todo. E o pior, esse processo é lento. Você não sente na hora, você não liga os pontos, mas daqui a 6 meses, 1 ano, você está com sintomas que parecem ter aparecido do nada. Só que não apareceram do nada. Eles foram construídos colher por colher, lata por lata, copo por copo. Então o que você faz? Você corta. Corta refrigerante, corta suco industrializado, limita doces. E se você gosta de frutas, sem problema. Come a fruta inteira com a fibra que desacelera a absorção do açúcar, mas evita sucos, mesmo os naturais, porque aí você está concentrando frutose sem a proteção da fibra. Troca por água. Água com limão, chá verde sem açúcar. E em poucas semanas você vai perceber menos urgência, menos levantadas, menos pressão. Isso não é promessa vazia, é resultado documentado em consultório, em pesquisa e em vida real. Agora vamos para o segundo inimigo. E esse aqui é polêmico porque ele faz parte da cultura, faz parte do que a gente aprende desde criança como alimento saudável. Leite integral, queijo amarelo, manteiga, carne vermelha todo dia, embutidos, linguiça, salsicha, presunto, bacon. Tudo isso. Você pode estar se perguntando, mas leite não é bom? Carne é proteína? Sim, mas a questão não é se eles têm nutrientes, a questão é a quantidade, a frequência, o tipo. Porque quando você consome laticínios integrais em excesso, especialmente queijos gordos e leite integral, você está ingerindo grandes quantidades de gordura saturada e cálcio. E estudos mostram uma associação entre consumo elevado de laticínios ricos em gordura e maior risco de problemas na próstata, incluindo câncer. A hipótese é que o cálcio em excesso pode influenciar níveis de IGF-1, que é um fator de crescimento que pode estimular células da próstata. Além disso, a gordura saturada promove inflamação, aumenta o peso, piora a resistência à insulina. Tudo isso volta para o mesmo lugar, inflamação prostática. E as carnes processadas? Pior ainda porque durante o processamento e o cozimento em altas temperaturas, formam-se compostos químicos perigosos, hidrocarbonetos aromáticos policílicos, aminas heterocíclicas. Nomes complicados, mas efeitos simples. Eles danificam células, aumentam a inflamação, estão associados a maior risco de câncer de próstata em diversos estudos. Então, se você come linguiça no café da manhã, presunto no lanche, carne vermelha no almoço e queijo à noite, você está bombardeando seu corpo com substâncias que ele não consegue processar sem gerar dano. Não estou dizendo que você nunca mais pode comer um pedaço de carne. Estou dizendo que o consumo diário em grandes quantidades de carnes processadas e laticínios gordos é um tiro no pé da sua próstata. E o que você faz? Você substitui. Troca a carne vermelha por peixe rico em ômega 3 como salmão, sardinha. Troca embutidos por frango grelhado, ovos, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. Troca leite integral por versões com menos gordura ou por leites vegetais sem açúcar adicionado.
Troca queijo amarelo por queijos mais magros em menor quantidade e você adiciona gorduras boas. Azeite de oliva, abacate, castanhas. Essas gorduras protegem, não destroem. E de novo, em algumas semanas você vai sentir a diferença. Menos peso na barriga, menos inflamação geral e sim menos sintomas urinários, porque tudo está conectado. Agora o terceiro inimigo, e esse é o mais imediato, o que age mais rápido: cafeína e álcool. Café energético, refrigerante com cafeína. Aquele chá preto bem forte e do outro lado cerveja, vinho, destilados. Os dois agem de formas parecidas. Eles irritam diretamente a bexiga, estimulam a produção de urina, reduzem o controle que você tem sobre o músculo da bexiga. A cafeína é um diurético suave, mas poderoso o suficiente para fazer você sentir vontade de urinar mais rápido e com mais urgência. Ela diminui o limiar de sensibilidade da bexiga, ou seja, você sente que precisa ir ao banheiro mesmo quando a bexiga não está cheia. E para quem já tem a próstata aumentada, isso vira um ciclo terrível. Você bebe café de manhã, sente urgência, vai ao banheiro, não consegue esvaziar direito porque a próstata está apertando o canal. Fica aquela sensação de que sobrou xixi. Daqui a pouco urgência de novo e assim vai o dia inteiro. O álcool faz pior. Além de irritar a bexiga, ele relaxa os músculos do assoalho pélvico, o que pode causar escapes. Ele desidrata, ele piora a qualidade do sono. E se você bebe à noite, pode ter certeza que vai acordar várias vezes para urinar. Guias médicas de urologia recomendam reduzir cafeína e álcool como uma das primeiras medidas para controlar sintomas urinários. Não é frescura, não é exagero, é intervenção clínica validada. Eu já vi pacientes que cortaram o terceiro café do dia e pararam de se levantar de madrugada. Simples assim. Então, o que você faz? Limita café a uma xícara pela manhã? Evita energéticos completamente, corta álcool ou reduz drasticamente, especialmente à noite, troca por chá descafeinado, água com gás sem açúcar. E você vai notar, menos urgência durante o dia, menos acordadas à noite, mais controle, mais dignidade. Agora você sabe os 3 inimigos: açúcar refinado e frutose, laticínios gordos e carnes processadas, cafeína e álcool. 3 grupos de alimentos que estão na mesa de milhões de homens todos os dias e que estão causando sintomas que esses homens acham que são inevitáveis, mas não são. Deixa eu te contar 3 histórias reais. Primeiro, um paciente de 62 anos que tomava 2 litros de refrigerante por dia. Ele achava que era inofensivo. Acordava 5 vezes por noite, cortou o refrigerante, começou a beber água. Em 3 semanas caiu para 2 vezes por noite. Segundo caso, homem de 67 anos comia embutido no café, no almoço, no jantar, inflamações urinárias recorrentes. Trocou por peixe, frango, vegetais. Em 2 meses, sem infecção, jato mais forte. Terceiro caso, 70 anos, 3 cafés carregados por dia. Urgência constante, escapes. Reduziu para um café de manhã, trocou o resto por chá sem cafeína. Resultado, menos urgência, menos escapes, mais confiança. Isso não é sorte, é causa e efeito. E agora você tem o conhecimento, mas conhecimento sem ação não muda nada. Então, eu vou te dar um plano prático de 30 dias, algo que você pode começar amanhã. Primeira semana, elimina refrigerante e suco industrializado. Reduz café a 1 xícara. Come uma porção de frutas com baixo açúcar por dia, tipo morango, mirtilo. Bebe pelo menos 2 litros de água. Segunda semana, corta embutidos completamente. Limita a carne vermelha a 2 vezes na semana. Adiciona peixe 2 vezes. Começa a comer mais feijão, lentilha, grão de bico. Terceira semana. Troca leite integral por opções com menos gordura ou versões vegetais. Adiciona uma porção de abacate ou castanhas por dia. Evita beber muita água nas 2 horas antes de dormir. Quarta semana. Mantém tudo o que você fez. Adiciona exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, os famosos exercícios de Kegel. Anota num caderno. Quantas vezes você levanta à noite? Como está a força do jato? Se tem urgência? Se tem escape? Compare com o que você sentia no dia 1.
Comenta aqui embaixo qual desses 3 inimigos você consome mais e qual você vai cortar primeiro, porque eu quero acompanhar a sua jornada. E se você aplicar esse plano em 30 dias, você vai ver mudanças reais. Menos idas ao banheiro de madrugada, jato mais forte, menos sensação de bexiga cheia o tempo todo, menos medo de não conseguir segurar. Isso não substitui consulta médica. Se você tem sangue na urina, dor intensa, febre, bloqueio total para urinar, você vai direto para o pronto-socorro. Se você tem histórico de câncer de próstata ou PSA alterado, você conversa com o seu urologista antes de fazer qualquer mudança. Mas para a maioria dos homens com sintomas leves a moderados, essas mudanças são seguras, eficazes e vão te dar resultados que você não imaginava serem possíveis sem remédio. Porque o remédio mais poderoso muitas vezes não está na farmácia, está na feira. Está na escolha que você faz 3 vezes por dia quando senta para comer. Olha, se você chegou até aqui, você já fez mais do que 90% dos homens que estão sofrendo em silêncio. A maioria nem procura informação, a maioria aceita como destino, mas você não. Você está aqui, você está prestando atenção, você está disposto a mudar. Isso é coragem. E essa coragem vai te dar de volta o controle sobre o seu próprio corpo. Então, lembra, o verdadeiro inimigo da sua próstata não é invisível, não é misterioso. É o açúcar escondido no que você bebe, é a gordura saturada no que você come, é a cafeína que você toma sem pensar. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso hoje, agora, antes da próxima refeição. E cada escolha melhor que você fazer um passo para longe do desconforto, da vergonha, da exaustão. É um passo em direção a noites inteiras de sono, jato forte, confiança de novo. Se esse vídeo te ajudou, se você sentiu que finalmente alguém te explicou a verdade sem enrolação, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala do que quase ninguém explica com clareza, do que realmente importa, do que realmente funciona. E não esquece de deixar o teu comentário. Conta a tua experiência. Eu vou estar lendo e respondendo.